O sol da manhã entrava pelas janelas grandes do apartamento de São Paulo, enquanto Lorena Bianca ajustava o colar de pérolas que sua mãe lhe havia dado. 3 meses de casamento, e aquele seria o primeiro almoço oficial na casa da sogra em Muca, um bairro de classe alta, onde as mansões se escondiam atrás de muros altos e portões automáticos. Seu coração acelerava. Não por nervosismo comum, Lorena havia superado isso fazia tempo, mas pela sensação de estar entrando em um território onde as regras não eram ditas em voz alta. Seu marido, Roberto, dormia ainda. Ele havia chegado tarde da reunião de negócios, cansado demais para qualquer conversa significativa. Lorena já conhecia esse padrão. Roberto era um homem gentil, sempre, mas quando se tratava de sua mãe, Dona Eunice, algo mudava nele. Uma hesitação, uma cautela que Lorena havia aprendido a reconhecer. A alergia alimentar de Lorena era conhecida. Ela havia mencionado diversas vezes. Camarão, nozes, amendoim e laticínios em excesso causavam reações que variavam de urticária a inchaço na garganta. Nada fatal, mas desconfortável demais. Sua mãe havia até anotado em um caderninho rosa que guardava na cozinha, junto com as receitas favoritas da família. Roberto também sabia. Ela tinha um epinefrina na bolsa como precaução e havia passado essa informação adiante assim que começou a namorar Roberto há quase 2 anos. Quando chegou à casa de Dona Eunice, o cheiro da cozinha a recebeu primeiro. Um aroma denso, rico, que parecia pesar no ar-condicionado. A mansão era imponente, 3 andares, piscina ao fundo, obra de arte na sala de estar. Dona Eunice apareceu na porta com um vestido de linho branco impecável, cabelos loiros e lisos, um sorriso que não tocava os olhos. "Bem-vinda, querida", disse ela, beijando apenas o ar próximo à bochecha de Lorena. Roberto chegou minutos depois, abraçando sua mãe com um entusiasmo que só filhos mostram para pais. Lorena observou. Havia algo naquele abraço que era diferente, mais caloroso, mais real do que qualquer gesto que ele tivesse feito para ela naquela semana. A mesa estava montada no terraço, cristal, porcelana, talheres de prata. Dona Eunice havia preparado ela mesma. Isso era importante para ela, deixar claro que possuía não apenas recursos, mas também habilidades. Um almoço que gritava dinheiro em cada detalhe. "Eu cozinhei pensando em você, Roberto", disse Dona Eunice, colocando o primeiro prato. "Aquele camarão que você adora, com molho de queijo e nozes, do jeito que você gosta." Lorena sorriu educadamente. Esperou. O prato chegou à sua frente, camarão rosa, brilhante, nadando em um molho cremoso que desprendia vapor. Nozes picadas espalhadas por cima como joias em um manto de luxo. Ao lado, um pão de queijo caseiro ainda morno. Lorena respirou fundo. "Dona Eunice, obrigada pelo cuidado, mas eu mencionei minha alergia quando chegamos. Camarão, nozes e queijo em excesso. Lembra?" Dona Eunice pausou, a colher no ar. Seus olhos encontraram os de Lorena com uma precisão que cortou o ar quente do terraço. "Ah, é verdade", disse ela lentamente. "Mas você sabe, a outra nora nunca reclamava dessas coisas. Ela comia de tudo. Não tinha essas delicadezas todas." O silêncio que seguiu foi o tipo de silêncio que tem peso. Roberto colocou sua mão na minha, um gesto que suavizava a tensão sem resolvê-la. Lorena viu o conflito em seu rosto, aquele conflito que ela havia começado a entender. Ele amava sua mãe, mas não sabia como lidar com aquilo. "Eu não sou a outra nora", respondeu Lorena, sua voz mantendo a calma, apesar do incômodo que começava a arder em seu peito. "Eu tenho uma alergia real. Não é capricho, Dona Eunice, é uma questão de segurança." Dona Eunice continuou comendo, ignorando a resposta. "Que pena, fiz tudo com tanta dedicação." Mas havia algo nos olhos dela, uma satisfação sutil, como se tudo aquilo,
a preparação cuidadosa, a rejeição, tivesse sido exatamente como ela planejara. Lorena comeu a salada, bebeu água, conversou sobre assuntos banais enquanto observava o jogo acontecer. Dona Eunice mencionou a outra nora várias vezes durante o almoço. Como ela era dedicada, como ela apoiava os planos de negócio de Roberto, como ela estava sempre presente, sempre disposta. Ela entendeu que a família vem em primeiro lugar, disse Dona Eunice, cortando um pedaço de camarão com precisão cirúrgica. Isso é amor genuíno, não essas birras. Roberto tentou mudar de assunto. Falou sobre um projeto no trabalho, sobre uma viagem que estavam planejando, mas Lorena mal o ouvia. Seu corpo estava em estado de alerta, aquele estado em que você percebe exatamente quando não é bem-vindo. Essa noite, quando voltaram para casa, Lorena não dormiu. Roberto dormiu profundamente, como se nada tivesse acontecido. Mas Lorena permaneceu acordada, olhando para o teto, compreendendo algo que havia sussurrado em seu peito durante todo aquele almoço. Ela havia sido testada e havia sido encontrada deficiente. A questão que a mantinha acordada não era sobre a alergia, era outra. Que tipo de jogo Dona Eunice estava jogando? E por que Roberto não via? Os dias que se seguiram foram como viver sob um microscópio. Lorena passou a documentar tudo, não por paranoia, mas por necessidade. A conversa que Dona Eunice teve com Roberto enquanto Lorena estava no banheiro, ela pode ter ouvido palavras como incompatível e diferente da primeira. A forma como Dona Eunice começou a postar fotos da outra nora em sua conta do Instagram, com legendas sentimentais sobre saudade e família verdadeira. A outra nora era Juliana, uma mulher que Roberto havia namorado durante 4 anos antes de Lorena. Eles terminaram porque Juliana havia descoberto que Roberto a traía. Ou assim, Lorena havia entendido. Mas ninguém havia dito isso explicitamente. Ninguém falava sobre isso. Era um tópico que flutuava na casa como um fantasma, presente, mas invisível. Lorena marcou uma reunião com sua melhor amiga, Camila, em um café na Vila Mariana. Camila trabalhava em recursos humanos e tinha aquele tipo de perspectiva que cortava através das neblinas emocionais. Ela está testando você, disse Camila, mexendo seu cappuccino. É claro demais. A alergia, a menção repetida à outra nora, os posts do Instagram, ela quer que você se sinta inadequada. Mas por quê? Perguntou Lorena. O que ela ganha com isso? Controle, respondeu Camila. Mães sogras assim precisam sentir que estão no comando. Quando você se casa com um filho, você se torna uma ameaça. Uma mulher que pode o afastar dela. Então ela tenta rebaixar você. Mostrar que você é menos do que aquela que veio antes. Lorena sentiu algo se mexer dentro dela. Não era raiva. Ainda não. Era algo mais frio. Clareza. Naquela semana, Roberto saiu para uma conferência de trabalho em Campinas. 3 dias. Lorena usou esse tempo para fazer algo que havia evitado. Conversar de verdade com sua sogra. Ela chegou à mansão de Dona Eunice com um bolo feito em casa, chocolate, o sabor favorito da mulher, e um sorriso que havia praticado no espelho. Dona Eunice, podemos conversar? A mulher mais velha olhou para o bolo, depois para Lorena. Um cálculo rápido aconteceu atrás de seus olhos. Elas se sentaram na sala. Aquela sala que parecia um museu. E Lorena falou com uma calma que a surpreendeu. Eu entendo que você ama seu filho. Eu entendo que Juliana foi importante para você. Mas eu não sou Juliana. Não vou tentar ser. Meu trabalho aqui não é competir com um fantasma. É construir uma vida real com Roberto. E isso inclui uma relação respeitosa com você. Dona Eunice não respondeu imediatamente. Suas mãos, aquelas mãos que apertavam um cálice de suco natural, tremeram levemente. A outra nora era especial, disse ela finalmente. Talvez, respondeu Lorena, mas ela também traiu seu filho. E ele a perdoou.
Ele a perdoou e escolheu seguir em frente comigo. Isso deveria significar algo para você. O silêncio que seguiu foi diferente do anterior. Havia menos hostilidade, mais desconforto. Dias depois, Lorena recebeu um e-mail. Era de uma contadora chamada Fernanda, que trabalhava na empresa de Roberto. O assunto era: informações que você deve saber. Lorena abriu com as mãos tremendo. O e-mail continha prints de conversas entre Dona Eunice e Juliana, mensagens do WhatsApp, posts comentados no Instagram. Dona Eunice estava pagando Juliana para permanecer próxima, para ir a restaurantes onde Roberto frequentava, para ser vista com ele. Era uma operação cuidadosamente orquestrada, mas havia mais. Havia transferências bancárias. Havia mensagens em que Dona Eunice discutia com Juliana como fazer Lorena parecer inadequada, criando situações que pudessem ser interpretadas como ela sendo difícil, exigente, não uma verdadeira mulher de família. No e-mail, Fernanda explicava. Ela havia descoberto tudo enquanto organizava as despesas gerenciais de Dona Eunice. Não era incomum que mulheres como Dona Eunice buscassem controle a qualquer custo, mas isso era longe demais. Lorena leu uma vez, depois duas. Depois, guardou o e-mail em uma pasta criptografada em seu computador pessoal. Ela não agiu imediatamente. Não era impetuosa, era estratégica. Ela apenas começou a observar mais atentamente a forma como Roberto mencionava encontros casuais com Juliana. A forma como sua mãe sempre soube onde ele estava, como havia gaps em suas histórias. Uma semana depois, durante um jantar formal na casa de Dona Eunice, dessa vez com parentes presentes, Roberto mencionou que estava considerando sair de seu emprego. Dona Eunice havia sugerido para que ele entrasse em um negócio da família. Um negócio que Juliana acabava de ser apresentada como sócia. Lorena colocou seu garfo no prato cuidadosamente. "Roberto, você falou comigo sobre isso?" perguntou ela, sua voz suave, mas audível. "Não, ainda não", respondeu ele, evitando seu olhar. "Talvez devêssemos falar em privado", sugeriu Lorena, olhando para Dona Eunice, "sobre muitas coisas." Naquela noite, após volta para casa, Lorena mostrou a Roberto o e-mail de Fernanda. Ela mostrou os prints, as transferências, a operação que havia estado em andamento desde o início de seu relacionamento. O rosto de Roberto passou por várias cores: raiva, vergonha, desespero. "Minha mãe, ela..." começou ele, incapaz de terminar. "Sua mãe tentou me fazer parecer louca e inadequada", disse Lorena, sua voz firme. "Ela pagou sua ex-namorada para me prejudicar. Isso não é amor, Roberto, é manipulação." Aquela noite, Roberto chorou. Pela primeira vez desde que Lorena o conhecia, ele enfrentou quem sua mãe realmente era e percebeu que sua mulher, a mulher que ele havia tratado com indiferença durante esses meses, era a mais corajosa e clara pessoa em sua vida. A madrugada que se seguiu foi a mais longa da vida de Lorena. Roberto sentou-se na sala, em silêncio, relendo os e-mails repetidamente, como se as palavras pudessem mudar. Seu rosto estava pálido, aquele tom de quem acabara de descobrir que as fundações da própria vida eram feitas de areia. Lorena observava de longe, sem tentar confortá-lo ainda. Havia um momento certo para cada coisa, e esse era o momento dele processar a traição. Não da esposa, da mãe. "Eu não sabia", disse Roberto finalmente, sua voz rouca. "Eu juro que não sabia o quanto ela havia se envolvido." "Você sabia que ela estava controlando você", respondeu Lorena, sentando-se ao seu lado, mas mantendo uma distância. "Você sentia isso e ignorou porque era mais fácil ignorar do que confrontar." Roberto não respondeu. Ele não podia. A verdade era uma pedra nos seus ombros. Pela manhã, Lorena fez algo que havia planejado cuidadosamente.
Ela entrou em contato com Fernanda, a contadora que havia enviado o e-mail. Elas marcaram um encontro em um escritório de advocacia no centro de São Paulo. Não por acaso, mas porque Lorena havia consultado um advogado especializado em questões familiares. Um homem chamado Dr. Marcelo, que havia escutado sua história com a expressão de alguém que havia visto isso centenas de vezes. Isso que sua sogra fez é considerado interferência dolosa nos relacionamentos, explicou o Dr. Marcelo, seus óculos descendo um pouco no nariz enquanto lia os documentos. As transferências para a Juliana, especialmente se pudermos provar que foram para prejudicá-la e suas finanças, podem ser consideradas difamação e até conspiração. Você tem uma posição legal sólida aqui. Mas Lorena não queria processo. Não ainda. Ela queria algo diferente. Naquele mesmo dia, ela marcou um almoço com Juliana. Sim, Juliana. A mulher que Dona Eunice havia colocado contra ela, a peça no tabuleiro que havia aceitado dinheiro para destruir uma mulher que nunca lhe havia feito nada. Elas se encontraram em um restaurante discreto na região da Consolação. Juliana chegou 10 minutos atrasada, seu cabelo louro impecavelmente ondulado, seu corpo dentro de um vestido rosa que custava mais do que a maioria das pessoas ganhava em um mês. Mas havia algo quebrado em seus olhos. "Por que você me chamou aqui?" perguntou Juliana, sentando-se com uma cautela que revelava nervosismo. "Porque você é uma vítima também", respondeu Lorena calmamente. "Diferente de mim, talvez, mas uma vítima." Lorena contou tudo. A alergia deliberada, a manipulação, os posts do Instagram, os encontros casuais que Dona Eunice havia orquestrado. Mostrou a Juliana os e-mails, os prints, as transferências bancárias com valores específicos. 10 mil reais aqui, 20 ali, sempre o suficiente para manter alguém próximo. Juliana empalideceu. Eu pensei que ela realmente queria que eu voltasse para o Roberto. Ela queria que você o afastasse de mim, disse Lorena. Você era apenas uma ferramenta. Quando não funcionasse mais, você seria descartada. As lágrimas começaram a correr no rosto de Juliana. Aquela mulher, que havia parecido tão sofisticada e segura de si, era na verdade um fantoche em um jogo que não havia compreendido. "O que você quer fazer?" perguntou Juliana, sua voz tremendo. "Quero que você testemunhe", respondeu Lorena. "Não necessariamente em tribunal, mas quero que você me ajude a mostrar a Roberto exatamente quem é sua mãe. Sem filtros, sem ilusões." Juliana concordou, não por altruísmo, ainda havia feridas demais para isso, mas porque havia sido usada. E havia algo em ser usada por alguém que você acreditava amar, que queimava mais que qualquer traição simples. Naquela mesma semana, Roberto foi confrontado. Lorena e Juliana apresentaram a ele juntas toda a operação que Dona Eunice havia montado. Juliana falou sobre as mensagens, os valores, as instruções. Como Dona Eunice havia sugerido que ela se aproximasse de Roberto em eventos, como havia esperado que Lorena se sentisse ameaçada e inadequada. Roberto ouviu tudo com o silêncio de alguém que estava desmoronando por dentro. Quando terminou, ele saiu sem dizer uma palavra. Lorena esperou 3 dias para a resposta. 3 dias em que ela trabalhou, dormiu pouco e ocasionalmente permitia que o pânico tocasse em suas costelas. E se Roberto escolhesse sua mãe? E se tudo isso, essa coragem, essa estratégia, resultasse em ela estar sozinha? Mas Roberto chegou em casa naquela terça-feira à noite com os olhos inchados de choro e um envelope nas mãos. "Eu fui falar com minha mãe", disse ele. "Eu lhe mostrei tudo e ela admitiu tudo, sem tentar se justificar sequer, como se já soubesse que isso acabaria sendo descoberto." O envelope continha uma carta, escrita em letra delicada de Dona Eunice. Lorena leu em silêncio. "Roberto, Lorena, eu sei que o que fiz foi indefensável.
Passei minha vida inteira tentando controlar tudo, seus estudos, sua carreira, seus relacionamentos, porque tinha medo. Medo de que você me deixasse como meu próprio marido deixou. Medo de que uma mulher pudesse levá-lo de mim. Quando Juliana saiu de sua vida, eu entrei em pânico. E em vez de lidar com meus próprios demônios, criei uma armadilha. Paguei Juliana para prejudicar Lorena. Fiz isso porque não conseguia aceitar que você tinha direito a escolher sua própria vida. Eu perdi meu marido porque era excessivamente controladora. E agora vou perdê-lo de verdade, não por suas escolhas, mas pelas minhas. Havia mais. Dona Eunice havia depositado uma quantia substancial em uma conta em nome de Lorena. 300 mil reais. Reparação, chamava ela. Também havia uma carta separada, endereçada apenas a Lorena, pedindo desculpas. Roberto abraçou Lorena naquela noite e ela sentiu o peso de alguém que havia finalmente escolhido a pessoa certa. 3 meses depois, Lorena estava em seu próprio escritório. Um pequeno espaço na região da Vila Madalena, com as paredes pintadas em tons de verde-menta e uma grande janela que deixava a luz natural inundar o lugar. Ela havia aberto um negócio de consultoria para mulheres que enfrentavam situações similares às suas. Relacionamentos onde a família política se tornava uma arma, manipulações sutis, disfarçadas de amor, aquele tipo de abuso emocional que era difícil de nomear porque acontecia através de atos que pareciam carinhosos na superfície. O dinheiro de Dona Eunice tinha financiado tudo isso. Lorena havia aceitado porque sabia que reparação genuína não se trata de reconhecer o erro. Trata-se de permitir que a vítima se torne mais forte do que era antes. Roberto havia pedido para ela redecorar a casa. Não porque Dona Eunice havia pedido, mas porque ele queria que Lorena sentisse que aquele espaço era verdadeiramente dela. Eles pintaram as paredes de um azul suave, colocaram plantas novas, abriram aquelas cortinas que Dona Eunice havia mantido fechadas por anos, supondo que deixaria a madeira desbotar. A relação com Dona Eunice, porém, não era simples. Lorena não havia perdoado, não completamente, mas havia aceitado que perdão é um processo, não um ponto de chegada. Roberto havia estabelecido limites firmes com sua mãe. Ela podia ser avó quando houvesse filhos, mas sob certas condições, sem manipulação, sem comparações, sem controle. Dona Eunice havia ido para a terapia. Era estranho pensar em sua sogra deitada em um divã, discutindo seus medos de abandono com um psicólogo. Mas Lorena havia aprendido que as pessoas que prejudicam outras frequentemente o fazem porque estão feridas. Isso não desculpava o comportamento, mas ajudava a humanizá-lo. Uma semana antes, Lorena havia recebido uma ligação de Fernanda, a contadora que havia sido o catalisador de toda essa verdade. Fernanda estava deixando o emprego de Dona Eunice. "Eu não posso mais trabalhar para alguém que fez o que ela fez", explicou Fernanda ao telefone. "Mesmo que esteja em terapia, mesmo que esteja tentando mudar, eu passei minha vida ajudando pessoas a ocultarem coisas ruins e agora não consigo mais." Lorena havia oferecido um emprego a Fernanda em seu novo negócio, como sócia, não como funcionária, porque Fernanda havia escolhido a verdade, e a verdade merecia ser recompensada. Aquele sábado, Lorena recebeu uma visita inesperada. Juliana bateu à porta de sua casa, a casa que agora era de Lorena também, e não apenas a casa de Roberto. "Eu queria desculpar pessoalmente", disse Juliana, seus olhos ainda carregados daquele peso que vinha de saber que você foi usada. "Pelo que fiz. Mesmo que eu tenha sido manipulada, eu participei. Eu aceitei o dinheiro. Eu segui as instruções." Lorena a convidou para entrar. Elas tomaram chá na cozinha. Não a cozinha formidável de Dona Eunice, mas a cozinha funcional e aconchegante de Lorena, com plantas nas prateleiras e luz natural batendo na mesa de madeira. "Você era uma vítima", disse Lorena, seu tom sem rancor.
Dona Eunice foi predatória. Ela viu em você alguém que estava vulnerável depois de um término difícil, e ela ofereceu dinheiro e a promessa de que poderia ter tudo de volta. Como você poderia ter dito não? Juliana chorou. Aquele tipo de choro que vem de alguém que finalmente está sendo visto com compaixão em vez de julgamento. Eu ouvi dizer que você abriu um negócio, disse Juliana, ajudando mulheres. Estou, confirmou Lorena. Você deveria vir falar comigo sobre isso, não como clienta. Você não precisa pagar por conselhos meus, mas como alguém que compreende o lado sombrio de como as dinâmicas familiares podem ser usadas contra você. Juliana concordou, e pela primeira vez desde aquele almoço fatídico, houve algo que se aproximava da paz entre elas. A vida continuou. Roberto e Lorena tiveram uma filha 2 anos depois. Lorena a chamou de Sofia. Dona Eunice era avó, mas sobre termos específicos. Não havia segredos, não havia manipulações. E quando Dona Eunice ocasionalmente testava os limites, oferecendo a Sofia alimentos que Lorena havia dito para não dar, tentando influenciar as decisões de criação, Roberto estava lá, firme, dizendo não. Lorena tinha aberto as janelas, tinha trazido luz para aquela casa que havia sido escura por tanto tempo, havia transformado uma situação de humilhação e rejeição em poder. Não poder sobre outras pessoas, mas poder sobre sua própria vida, suas próprias escolhas, seu próprio destino. Naquela noite, quando Sofia finalmente adormecia em seu berço, Lorena sentou-se à janela do quarto da filha e olhou para a cidade de São Paulo brilhando lá embaixo. Ela pensou naquela mulher que havia chegado àquele almoço 3 anos atrás, nervosa, esperançosa, querendo ser aceita. Aquela mulher tinha morrido. No seu lugar havia outra, mais forte, mais consciente, mais disposta a não aceitar menos do que merecia. E tudo havia começado com um prato de camarão e a coragem de dizer não. Fim